Olá a todos! Hoje eu vou apresentar o argumento de Parmênides contra a realidade do movimento e, por conseguinte, contra a realidade do próprio tempo. Parmênides, filósofo antigo, está inserido na discussão ontológica sobre o ser e suas características. Então, a pergunta central aqui que está sendo respondida é: o que é a realidade e quais são as suas características? Adiantando, para Parmênides, a realidade é imaterial, ela é única, indivisível e ela pode ser percebida apenas pela razão, pelo intelecto. Mas agora vamos ao argumento de Parmênides contra a realidade do movimento e contra a realidade do tempo. Esse argumento tem como consequência, adiantando um pouco o ponto, de que as próprias coisas materiais, porque são elas que se movimentam, elas não são reais. Então, ao demonstrar que o movimento, que o tempo não é real, Parmênides também estaria demonstrando que as coisas materiais não são reais. O argumento tem os seguintes passos. Primeiro, o movimento ele implica duas coisas fundamentais. Primeira coisa fundamental é algo que não existe e passa a existir, ou algo que não tem alguma característica passa a ter alguma característica. Por exemplo, eu que não existia, passei a existir. Eu que não tinha barba, passei a ter barba. Tá? Então, algo que não existe passa a existir. Algo que não tem determinada característica passa a ter essa característica. Isso é uma das coisas que o movimento implica. Segunda característica do movimento, segunda coisa que o movimento implica é algo que existe deixa de existir, ou algo que tem alguma característica deixa de ter essa característica. Por exemplo, um dia eu, vocês e todo mundo morrerá. Todas as pessoas morrerão. Todas as coisas se decompõem também. Todas as coisas encontram um fim. Outro exemplo sobre característica: eu um dia tive cabelo, hoje não tenho mais. Então, algo que tem, eu, uma característica, no caso, ter cabelo, deixa de ter essa característica. Tá? Isso é o que o movimento implica. Algo que é e algo que não é. Porque, de um lado, eu tenho cabelo, de outro lado, eu não tenho. Então, existe uma certa contradição aí, e essa contradição implicaria que o movimento não é real, desse primeiro passo do argumento. Como é que dá para solucionar essa contradição? Você pode inserir a noção de tempo, de temporalidade, e dizer: no passado eu não tinha cabelo, não, eu tinha cabelo, e no presente eu tenho menos, tenho pouco, fui perdendo cabelo, perdendo essa característica. No futuro eu não terei nenhum, provavelmente, tá? No passado eu não existia, no presente eu existo, no futuro eu não existirei. Então, inserindo a noção de temporalidade, de passado, presente e futuro, nós seríamos capazes de solucionar essa contradição aparente do movimento das coisas, tá? Materiais. No entanto, o problema que surge daí é que o passado, o futuro, eles não possuem existência própria, eles só existem quando concebidos no presente. Passado, o que foi, futuro, o que será, não possuem existência própria, eles só existem quando concebidos no presente. Portanto, como o passado e o futuro não existem, ambos não existem, o próprio movimento também não existe. E o que não existe não é real. Como o movimento não é real e as coisas materiais, elas estão associadas ao movimento, a própria materialidade das coisas não existe. É só uma ilusão, de acordo com Parmênides, provocada pelos nossos sentidos. A realidade mesmo das coisas, ela só pode ser percebida pelo nosso intelecto. Ela é uma coisa só, ela é una, ela é indivisível, ela é eterna e ela é imutável, tá? Ela é una,
ela é indivisível, ela é eterna, ela é imutável e não se movimenta também, tá? Imóvel, é imóvel a realidade. Isso dá para dar um exemplo dessa característica do ser através de uma história contada por um dos discípulos de Parmênides chamado Zenão. Zenão conta de uma corrida entre uma tartaruga e Aquiles, tá? Vamos imaginar que a corrida vai para esse lado aqui, ó. Aquiles, como é um corredor muito rápido, decide aí dar uma folguinha para a tartaruga. A tartaruga larga na frente aqui nesse ponto, a gente vai chamar de ponto A, e o Aquiles está aqui, ó, no ponto B. Para Aquiles alcançar a tartaruga que está no ponto A, ele deve, logicamente, percorrer metade da distância entre o ponto A e o ponto B. Para percorrer metade dessa distância, ele tem que percorrer metade da distância. Isso é óbvio. Para percorrer metade da distância, ele tem que percorrer metade da distância. Para percorrer metade da distância, ele tem que percorrer metade da distância. Enfim, Aquiles deveria percorrer infinitos segmentos de metade para alcançar a tartaruga. É claro que a gente sabe, do ponto de vista de observação empírica, dos nossos sentidos, Aquiles alcançará a tartaruga, porque ele é mais rápido que ela. Mas o ponto aqui é demonstrar que, logicamente, intelectualmente, é impossível o movimento. É impossível que Aquiles alcance a tartaruga. Tá? Intelectualmente, é impossível que Aquiles alcance a tartaruga. E a gente deve apenas confiar no nosso intelecto, na nossa razão, para entender, para compreender a realidade, para compreender o ser. Tá bom? Então, encerrando aqui. Para Parmênides, portanto, o movimento e o tempo não são reais. A realidade, ela é abstrata, ela é imóvel, ela é eterna, ela é imutável e ela é indivisível. Tá bom?